Bom dia, moçada. Aqui é Felipe Cavalcante, professor de Geografia de vocês. Espero que todos estejam bem na medida do possível com essa quarentena e a respeitando. E apesar de certas coisas não poderem parar, né, a gente tem uma mudança aí de nossas rotinas, um período de se habituar. Eu espero que vocês consigam estar na medida do possível, estar respondendo a essa mudança que já começou a acontecer. E vocês já estão habituados também com as novas acomodações que a escola tem feito para que a gente pudesse dar continuidade com o mínimo de segurança aí aos nossos conteúdos. É a primeira vez que eu estou fazendo uma videoaula e aí o ponto que a gente parou para a gente dar continuidade é com relação à industrialização brasileira. É um assunto muito importante porque é ele que vai alavancar a economia de uma série de países, né? Então, se a gente pensa no mundo de hoje, a gente vê até um contexto da chamada desindustrialização. Os países de tecnologia mais avançada têm uma indústria que não é como era a indústria do século XX. Tá? Então, quando a gente fala de um programa de industrialização brasileira, de um projeto de país que começa com Vargas lá nos anos 30, a gente tem um longo processo de modernização da economia do país que vocês já viram vindo alguma coisa. Tá? E aí o que a gente vai trabalhar na aula de hoje? É o chamado milagre econômico da ditadura militar e como esse milagre faz água, né? O fazer água significa o fim, a descrença com esse milagre, como que a economia brasileira começa a entrar num outro período chamado de marcha forçada, perdão. Só que antes de a gente adentrar as características desse período histórico e a importância para a economia brasileira, né, e como que a gente vê isso geograficamente também, eu sinto a necessidade de, pelo próprio contexto que a gente vive, entender o que é economia, né, que tem alguns termos como juros flutuantes, uma série de termos que muitas vezes a gente não se dá conta e não entende muito bem do que se trata. E também o próprio modo de a gente entender a economia mudou, né? Se a gente pega até o século XVIII, quando Adam Smith escreve um importante livro que é A Riqueza das Nações, a própria concepção de riqueza era outra, porque a gente não tinha um mundo ainda predominantemente capitalista, né? E quando a gente fala do Brasil, então é o seguinte, galera, quando a gente fala de milagre econômico, na verdade esse termo, né, ele não surge com o Brasil, o milagre econômico brasileiro já havia sido falado pela história, né, a historiografia, o modo como a história se escreve. Já havia uma ideia desse milagre a partir da experiência alemã e da experiência japonesa. E por que milagre? Porque esses dois países que saem da Segunda Guerra Mundial totalmente arrasado, eles conseguem ter um grande crescimento econômico, planejado pelos estados, um estado forte, interventor. E o que vai acontecer no Brasil posteriormente são essas mesmas características. Né? E quando a gente fala também na própria experiência alemã, a gente fala da ideia de um capitalismo tardio, o que no Brasil também acontece. Né? Quando a gente fala aquela transição de uma economia primária exportadora para uma economia industrial, que se dá a partir do café, a gente está falando de um início de uma modernização econômica, de um crescimento econômico baseado muito na indústria. Então, como eu disse, no século XXI a gente já fala de desindustrialização de alguns países que não são poluentes, que a gente supera, a gente divorcia o processo de crescimento das cidades das indústrias, mas no século XX, sem dúvida nenhuma, uma grande referência para modernizar a economia vai ser esse caráter industrializante. Tá? E aí, como eu já estava iniciando a falar, é importante a gente entender alguns aspectos da economia, né? O que significa juros exatamente, qual é a diferença entre moeda, entre dinheiro e riqueza. E aí, algo que vai ter uma profunda transformação no capitalismo, né, quando ele começa a se tornar hegemônico, inclusive no mundo periférico, é o fato de a gente divorciar ou melhor, uma concepção nova do que significa riqueza. Então, se no passado, até o Adam Smith, né, o século XVIII, a riqueza significaria a capacidade que os indivíduos têm de atender todas as suas demandas, ou seja, todas as suas necessidades, isso parece estranho para nós. Hoje em dia a gente tem a ideia da riqueza como sendo algo em excesso. Tá? E aí quando a gente pensa no que é riqueza, na verdade o dinheiro não é riqueza, não é isso? O dinheiro ele é um meio através do qual a gente adquire um fim. Nos dias de hoje, no capitalismo, a gente pensa que o capital é um fim em si próprio. Né? Mas aí é muito comum no discurso ambiental a gente falar
A gente só vai dar a real importância das coisas quando não tiver mais um copo de água para tomar, quando não tiver o ar para respirar. E sim, de fato, na verdade a gente compra por essas coisas. O dinheiro, o papel moeda, ele é um instrumento de troca, um meio para a riqueza. Então a riqueza é a água, é a roupa que nós vestimos, os nossos celulares. Isso não é propriamente o dinheiro, mas é através do dinheiro que a gente faz trocas. Não é isso? E aí um outro exemplo que talvez fique muito claro, né? Um economista chamado... fugiu o nome dele agora. Um economista chamado Eduardo Moreira, inclusive, ele dá um exemplo bem interessante para a gente entender como que o dinheiro ele não é valor em si, né? Não traz necessariamente riqueza. Se nós estivermos presos dentro de um cofre, pode ter $1 trilhão nesse cofre, mas a gente não conseguir ter troca, sair dentro dele, né? A gente pode morrer de sede, morrer de fome. Não é isso? Então, para haver economia tem que haver troca. Para haver economia tem que haver trabalho. Então, a verdadeira riqueza é aquela que produz bens que nós consumimos através de um trabalho. Tá? E aí, como a gente sabe que essas riquezas, algumas delas podem estragar, perecer, como, por exemplo, o trigo. Tá? Há algum tempo na antiguidade, o trigo era utilizado como moeda de troca. Qual é a dificuldade do trigo, galera? É que ele estraga, a gente precisa de grandes galpões, às vezes, grandes espaços, para poder armazenar uma grande quantidade de riqueza, e ela não é facilmente transportável. Agora, se a gente tem um contexto como o atual, em que a economia ela significa impulsos eletrônicos, não é isso? Ninguém mais movimenta dinheiro, e eu com meu celular eu faço operações bancárias e pago minhas contas, isso é muito mais fácil, tanto de acumular quanto de fazer transações, beleza? Então, quando a gente fala desse Brasil do século XX, quando a gente fala da indústria, que eu já vou entrar a esse ponto, a gente está se referindo a um processo em que o Estado está mais interessado em aumentar o seu PIB. É uma outra concepção. A economia ela vira produto interno bruto, não é isso? E o significado que isso tem para as pessoas não é tão grande assim. A gente vai ver que no milagre acontece isso. O PIB nominal, né, o PIB absoluto, a quantidade de riquezas, ela cresce, mas essa riqueza não vai ser bem distribuída. E a gente já vai entrar nos elementos fundamentais dessa economia. Tá? E é importante colocar essas considerações a título de introdução, porque a gente está vendo aí uma falsa contradição, aqueles que vão contra a quarentena, como se economia e defesa e zelar pela saúde das pessoas fossem coisas opostas. Isso não é. A gente sabe que não existe economia sustentável se não existirem pessoas que deem sentido a essa economia. Então a economia ela está a serviço de alguém. Tá? Por fim, para acabar essa introdução e a gente ir para o nosso tema, eu vou pegar uma citação aqui do geógrafo David Harvey, no livro O Enigma do Capital, em que ele discute exatamente as crises econômicas. Tá? E aí no preâmbulo desse livro, no primeiro parágrafo, ele diz uma coisa muito interessante. Eu vou ler aqui, ó. Diz o Harvey, abre aspas para ele. O capital é o sangue que flui através do corpo político de todas as sociedades, que chamamos de capitalistas, espalhando-se às vezes como um filete e outras vezes como uma inundação, em cada canto e recanto do mundo habitado. É graças a esse fluxo que nós, que vivemos no capitalismo, adquirimos nosso pão de cada dia, assim como nossas casas, carros, telefones celulares, camisas, sapatos e todos os outros bens necessários para garantir a nossa vida no dia a dia. A riqueza a partir da qual muitos dos serviços que nos apoiam, entretêm, educam, ressuscitam, purificam, são fornecidos e criada por meio desses fluxos. Ao tributar, ou seja, cobrar taxas, tá? Esses fluxos, os estados aumentam seu poder, sua força militar e sua capacidade de assegurar um padrão de vida adequado para seus cidadãos. Se interrompermos ou retardarmos, ou ainda, se suspendermos o fluxo, deparamos-nos com uma crise do capitalismo, em que o cotidiano não pode mais continuar no estilo a que estávamos acostumados. Tá? Então ele está falando da importância do capital para essa riqueza, tá? Que o capital ele sempre tem que estar circulando e sendo ampliado. E aí, galera, quando a gente fala de juros, por exemplo, que é algo muito importante para a gente entender esse período histórico, tá? Juros é o preço do dinheiro. A gente sabe que como o Brasil, nesse momento, aliás, até os dias de hoje, né, ele está num capitalismo chamado de periférico, que não é tão desenvolvido, e o projeto militar vai ser exatamente trazer o desenvolvimento chamado Brasil Potência, com lemas como ninguém segura esse país, tá? Que vai ser um lema que surge exatamente no momento
auge do regime militar, tá? No sentido de que ele foi mais bem aceito. Aliás, a gente diz que o golpe que existiu de Estado, porque houve um desrespeito à Constituição, não é isso? Não estava previsto pelas regras do jogo. Ele não foi só um golpe de militares, tá? Ele foi um golpe civil e militar. Então a gente diz que algumas camadas, parte da classe média urbana, alguns setores do empresariado apoiaram com medo de um suposto comunismo que viria através de Jango. Tá? Então, quando nós falamos de juros, isso significa o seguinte: qual é o preço da moeda? Qual é o preço do dinheiro? Se é caro contrair empréstimo, por exemplo, ou se é mais barato. Então, galera, o dinheiro, na chamada economia capitalista que segue as regras em tempos normais da oferta e da procura, se há muito dinheiro em oferta sendo ofertado, esse dinheiro fica barato. Então os juros vão ser baixos. Agora, se a gente tem pouco dinheiro circulando, na época de crise, que ele está como um filete, o que vai acontecer? Esse dinheiro fica mais caro, ele se valoriza e a gente paga um juros muito mais alto. Tá? E aí, para a gente pegar lá algo que explica o porquê de a economia brasileira saiu de um patamar de mais ou menos a 48ª economia ou 50ª economia no início da ditadura militar e sair na oitava, né? Isso foi sustentado pelo setor financeiro, por empréstimos, tá? Pelo setor bancário e sempre dependendo da economia externa, principalmente no que se refere ao alinhamento com os Estados Unidos. Então, final dos anos 60, né, a ditadura militar começa ali em 64, mas o milagre começa a acontecer em 68 e 69. Nesse contexto histórico, a gente tem o que? A Europa se recuperando já da sua reconstrução. Então havia uma brutal injeção de capital norte-americano. Eu falei aqui da Alemanha e do Japão, né? Então teve lá o famoso Plano Marshall, no que se refere à Europa Ocidental, para auxiliar no desenvolvimento do continente e barrar o comunismo. E no Japão também aconteceu isso com outro nome, que é o Plano Colombo. Tá? Depois que esses dois lugares, né, ou melhor, essas duas grandes regiões, que são potências econômicas, começam a se recuperar, será que faz sentido continuar investindo dinheiro para um possível concorrente? Só que a gente não pode parar de investir, não é isso? O capitalismo ele sempre precisa de mais dinheiro. E é nesse sentido, principalmente após o trauma de Cuba, né, de 59, havia um grande golpe no sentido de afetar negativamente o regime americano, né, o poder americano sobre a América, com a Revolução Cubana, é que eles vão dar maior atenção à América Latina e, inclusive, apoiar golpes de direita, não é isso? Então, se a gente fala, por exemplo, da doutrina Mann, que os norte-americanos adotaram, faz parte de um esquema de apoio militar, logístico e financeiro para impedir possíveis revoluções, inclusive algumas delas até em sentido golpista mesmo, por parte da esquerda, tá? Nos países da América Latina. E o Brasil, sem dúvida nenhuma, juntamente com o México, ele que está próximo dos Estados Unidos, mas com a Argentina também, mas eu poderia dizer que sim, já estrategicamente, o Brasil é o país mais importante da América Latina. Isso pelo seu tamanho econômico, pelo seu tamanho territorial, por suas fronteiras. Então, sim, vai haver esse apoio norte-americano, e isso explica o porquê de haver essa canalização de empréstimos que vão ser deslocados da Europa e do Japão para o Brasil. E é isso que vai sustentar esse crescimento econômico. Moçada, outra questão muito importante também quando a gente fala da economia é com relação à inflação, né? Porque ela significa se a moeda ela consegue ter um bom poder de compra. Então, na verdade, a gente fala os produtos ficaram mais caros. Na verdade, foi a moeda que perdeu o valor de compra. Tá? E aí, como é que o governo faz para controlar a inflação? Primeiro de tudo, se a gente tem uma economia cada vez mais internacionalizada, existem moedas mais fortes do que outras. E a moeda mais forte que se tem, que a gente tem maior dependência, e isso não é só o Brasil, é o mundo inteiro, é o dólar americano. Não é isso? Porque em qualquer troca entre países, exceto atualmente na região da União Europeia, essas trocas comerciais são baseadas no dólar. Então a gente tem o seguinte, o dólar é uma moeda nacional, somente os norte-americanos podem imprimir esse papel moeda, porém a demanda por ela é muito alta, porque todos os países precisam ter alguma reserva em dólar. Tá? Então em algumas circunstâncias, o governo ele pode imprimir papel moeda, colocar mais dinheiro no mercado, sem que com isso
o seu valor seja perdido. Então lembra, eu falei aqui já que o dinheiro ele também é uma mercadoria. Então se há muito dinheiro circulando no mercado, se a gente imprime muito papel moeda, o que vai acontecer com o valor dele? Vai ser depreciado, tá? Então por isso que a gente não pode sair imprimindo dinheiro aqui no Brasil, por exemplo, porque isso vai significar perda do valor desse dinheiro e não vai se comprar mais nada, tá? Então se a gente lembrar lá nos anos Sarney, nos anos 80, tá? Eu cheguei a ver uma notinha da televisão que meu pai comprou à época, que eu acho que era 8 milhões de cruzeiros, tá? Então era um número muito maior e a economia foi, ao transitar para outras moedas, para o nosso atual real, foi tendo chamado corte de zeros, tá? Porque senão fica um número astronômico, né? Para comprar produtos que, na verdade, isso mostra a desvalorização da moeda, tá? E aí como é que o governo faz para aumentar a inflação, se isso for favorável, né? E pode ser favorável o aumento da inflação. Aí é só imprimir o papel moeda. Agora, se a moeda estiver desvalorizada demais, como é que a gente recolhe dinheiro? Bom, o Estado ele pode emitir títulos, isso, títulos de dívida, então a gente paga a dívida externa, o Estado não tem dinheiro, mas ele faz o seguinte, ó, quem tem dinheiro para investir, compra esse título, paga para o governo, e depois isso é um investimento e no futuro você vai ter um juros acrescido desse investimento que você fez. Então, se o Estado ele vende mais títulos, ele consegue retirar da economia esse dinheiro excedente que está circulando. Então, dá para tentar haver um controle de inflação, por exemplo. Beleza, galera? Então é o seguinte, nosso objetivo aqui é entender como se processa esse milagre diante de um contexto autoritário e como que os chamados anos de ouro, né, do capitalismo brasileiro, daquele lema que eu já me referi aqui, que é o ninguém segura esse país, e ao mesmo tempo que esses mesmos anos, entre 68 e 74, mais ou menos, tá, vão ser chamados também de anos de chumbo. Tá? Por que esses dois metais? Bom, ouro se referindo à questão do fortíssimo crescimento econômico. Era uma pauta dos governos militares, esse crescimento econômico em ritmo muito acelerado. Havia também o aspecto de anticomunismo, tá? De início o regime ele não, pelo menos no que os principais apoiadores acreditavam em algumas alas da chamada, não da linha dura do exército, né, e das forças armadas, defendia uma intervenção cirúrgica, ou seja, algo pontual para fazer uma limpeza, tirar os comunistas, tá? Controlar sindicatos, por exemplo, controlar o que tornava, o que fazia com que o Brasil tivesse muita perda de investimentos. Então, quando o Jango lá começa a falar de reforma de base, por exemplo, de reforma agrária, tem a chamada lei de remessa de lucros. O que é isso? Quando vem um investimento estrangeiro, uma multinacional para o Brasil, fazer um investimento, não é isso? Uma grande hidrelétrica, por exemplo, ou uma montadora de automóveis, parte do lucro fica aqui, até porque eles vão ter que investir em produção, só que a maior parte dos lucros retornam para o país de origem daquela empresa. Então, o que o Jango vai propor? Uma restrição nessa lei de remessa de lucros, de modo que a maior parte do dinheiro investido e dos lucros da empresa fique em território brasileiro. Tá? Então, isso afugenta o capital. Então, o Brasil vai ter uma grande perda de investimentos, vai ter uma inflação enorme e a ditadura militar, de algum modo, vai ter que responder a isso. E responde como? Como é que faz para reatrair os investimentos, controlando os salários, tá? E nisso a repressão vai se dar nesse sentido, tá? De acabar com toda a experiência sindical e a organização que havia, uma vez que a gente não pode mais se expressar livremente, tá? E vai também tentar aumentar a credibilidade do país, porque se o país estava numa crise econômica, herdada lá de Jango, quando o governo chega, ele era tão mal credor, ou melhor, credor não, ele era tão desacreditado, e por isso a gente não tinha crédito, que não havia confiança se a gente iria pagar por produtos que eram necessários. Dentre eles o petróleo. A gente já havia criado a Petrobras, não é isso, com Vargas, mas a gente ainda estava muito no início, principalmente na extração do petróleo. Havia poucas áreas onde havia essa produção e principalmente o refino. Então até a ditadura militar, e isso vai explicar o porquê da crise mais à frente, nossa economia dependia de importar esse óleo refinado. Não é isso? E aí o que acontece quando os militares chegam ao poder? O nosso crédito é tão baixo, a nossa economia deve tanto e não consegue pagar, que a gente não tem condições de financiar e de pagar por esses recursos. Então, o recurso só era vendido se fosse pago na hora.
tá? O que não é algo que costuma ser de praxe, tá? Então, o Estado, geralmente, ele tem melhores condições de pagamento, não é isso? A gente costuma até falar na economia neoliberal de hoje que o Estado funciona como se fosse uma pessoa comum, as donas de casa, né? Como funciona a economia doméstica. Então é algo que parece muito óbvio, a gente não pode gastar mais do que a gente ganha. Mas com o Estado não é assim, né, galera? Primeiro de tudo eu falei aqui que ele tem a capacidade de imprimir papel moeda. Então isso já torna muito diferente pessoas comuns, como eu e vocês, tá? Do que uma estrutura estatal. Em segundo lugar, além de impressão de papel moeda, ele controla os juros, né? Ele pode trazer investimentos. Então, o Estado ele tem um poder muito maior, ele pode sim se endividar. Países não fecham. Não é isso? A gente está vendo agora, vivendo uma crise econômica, e a gente sabe que estamos vendo vários países, né, com ajudas milionárias, bilionárias, para poder manter a economia de algum modo. Tá? Então não é problema ter endividamento, tá? Porque vai haver condições melhores de pagamento. Tá? E é isso que os militares conseguem recuperar. De certo modo, quando eles têm essa perspectiva anticomunista, e quando eles começam a fazer o que a gente chama de arrocho salarial, de controle dos salários, isso torna os investimentos mais certos, tá? de que vão ter o retorno esperado. Beleza? Então, o que a gente está vendo aqui é como que a gente vai chegar nesse contexto de milagre econômico no final dos anos 60 e como que esse milagre ele vai ser suspenso. E aí a economia brasileira começa num período que a gente chama de marcha forçada. Tá? Então a gente sai de um lema que é ninguém segura esse país, e aí a gente parece que está tudo dando certo no Brasil, e não é só a repressão que explica o funcionamento do regime, é também o convencimento, a propaganda. Então há um impacto muito forte, por exemplo, dos anos 70, quando a seleção brasileira ganha o tricampeonato. Não é isso? Então isso faz com que as pessoas tenham orgulho de ser brasileiras. Além disso, economia crescendo. Parece que as classes médias, principalmente, elas estão extasiadas por esse crescimento econômico. Começa a ter acesso a produtos importados, começa a ter acesso a eletrodomésticos. Não são todos que têm acesso a isso, mas, de modo geral, a classe trabalhadora ela consegue ter emprego, embora proporcionalmente seu salário tenha caído. Outras pessoas na economia familiar, né, como mulheres, como pessoas um pouco mais novas começam a entrar no mundo de trabalho, e aí não é uma pessoa só sustentando a casa. Então isso dá uma sensação de que está havendo algum progresso econômico. Tá? Então, o que a gente tem nesse milagre econômico, nos chamados anos dourados, vai ser esse forte crescimento do PIB, de média aí de 10% ao ano. E quando a gente chega na marcha forçada, o que vai ser isso? O lema vai ser outro, não é mais o lema ninguém segura esse país, inclusive falando, se você não ama, que você o deixe. Não é isso? O Brasil ama, eu deixo. O lema passa a ser o seguinte, exportar é o que importa. Ou seja, o que é mais importante para a gente garantir a nossa economia é a exportação de recursos. Tá? Então, galera, quais serão as características econômicas desse regime militar? E a gente está se referindo principalmente ao governo Médici, tá? Em que Médici é o terceiro presidente-general. Isso, ele vai suceder o general-presidente Costa e Silva. Ele, inclusive, vai ser vítima de um AVC, se eu não me engano. Havia um vice-presidente, só que esse vice-presidente era civil. E por divergências dentro do Exército, né, das Forças Armadas, ele não vai assumir. E aí vai haver um período de crise, vai haver uma junta militar, né, uma organização de alguns militares para tocar o governo adiante e convocar eleições indiretas. Tá? Então lembrando aí que, embora essa ditadura militar no Brasil ela tivesse algumas características que agora não se mostrava tanto quanto ditadura, tá? Ela vai se mostrar sim quando há milagre econômico, então quando há sustento, né? Quando há capital político e social que serve como lastro para justificar esse regime, mas antes ela dava aparências de democracia. Tanto é que muitos historiadores se referem a 68, quando tem, em dezembro de 68, o AI-5, eles se referem a esse período como um golpe dentro do golpe. Tá? Ou uma contra-revolução de uma revolução que estava vindo antes. Né? Porque alguns setores, parte da historiografia que olha de modo contrário às esquerdas,
é comum a gente ver o termo Revolução de 64, exatamente por afastar e fazer essa limpeza, expulsando comunistas, por exemplo. Tá? E aí qual vai ser a ideia? Na política econômica, galera, se a gente lembrar de JK, no que se refere à indústria, né, eu disse que a economia ela vai ser guiada por esse desejo de industrialização e de crescimento das cidades, e aí a gente tem que o setor terciário que vai exatamente comercializar esses bens. A gente tem aquela política do nacional desenvolvimentismo. Tá? O que significa isso? Os militares eles são altamente nacionalistas. Né? Eles não podem se excusar de investimentos vindos de fora. Tá? Não há ainda uma burguesia muito forte para investir em todos os setores. Então, se a gente fala daquela indústria de base, lembra? Aquela que produz materiais para outras indústrias, que consome muita energia, que são indústrias muito caras, que fabricam materiais para outros. Então, se a gente pega no setor de siderurgia e metalurgia, tá? Para a gente comprar minérios, para a gente aquecer minérios a altas temperaturas, né? Eles serem fundidos, e isso em grandes quantidades para alimentar construção civil, construção de eletrônicos, tudo depende de metais praticamente. Aparelhos eletroeletrônicos, se a gente vê, a maior parte dos objetos que a gente tem leva algum tipo de metal. Tá? E para a indústria, para equipamentos, para máquinas, robôs, a gente depende desse setor de base. Assim como a própria geração de energia. Se a gente fala da energia elétrica, por exemplo, né, o custo de instalação de uma hidrelétrica, que é a matriz privilegiada pelo Brasil, é um custo muito alto. Né? E são sempre um consumo de enormes quantidades de recursos. Então isso faz com que o setor de base ele seja muito caro. Então se a gente pensa o seguinte, a burguesia nacional, que está num país periférico, não tem tantas condições de investimento, será que ela vai investir numa indústria de base em que o retorno, muitas vezes, o retorno de lucro, né, o período que a gente espera para a gente investir um dinheiro, qualquer que seja a atividade, né? Vocês devem ter ouvido falar disso. Se eu abro uma loja, ela não começa a dar lucro assim que eu abro essa loja. Então eu tenho que ter um capital reservado, por isso que se chama capitalista, porque significa que se eu tiver dinheiro acumulado, eu tenho vantagem sobre outros grupos. Então o grande capital, ele pode investir, ele tem muito dinheiro acumulado, ele pode ter prejuízo. E em qualquer negócio que a gente abra, nos primeiros anos, a gente não tem como automaticamente já dar conta do investimento que foi feito. Então, se a gente fala em investimento, a gente quer dizer o quê? Que a gente pega uma parcela de uma riqueza e abre mão dela para, no futuro, ter o retorno e algo além. Não é isso? Então, se a gente pensa no retorno em forma de lucro desse setor de base da indústria, ele é a longuíssimo prazo. Em questão de décadas, pelo menos. Tá? Então, a burguesia nacional ela não tem esse poder e nem há o interesse de ter somente lá na frente um possível retorno. Então, para quem sobra esse setor mais caro? Fica a cargo do Estado. Isso, inclusive, a partir dos anos 70 e 80, quando começa a surgir em alguns lugares do mundo a teoria neoliberal, vai gerar um incômodo por parte de alguns industriais. Mas, de sorte que era fundamental esse apoio do Estado na economia. E era algo que JK já fazia. Se vocês lembrarem lá daquele nacional desenvolvimentismo, o que é o desenvolvimentismo? É a ação do Estado como chefe condutor, como protagonista, lá um maestro regendo a orquestra, tá? E é ele que vai sustentar todo o desenvolvimento econômico. Então a gente viu lá no JK que tem um tripé econômico, não é isso? Tem um tripé da indústria. Então a gente tem um capital estrangeiro, que é aquele das multinacionais, que vem em forma de investimento, não é isso? A gente tem esse capital estrangeiro atuando no bens de consumos duráveis, sobretudo as automobilísticas. E aí eu lembro a vocês que as automobilísticas têm uma alta complementaridade industrial. Ela mobiliza a indústria de tecidos, a têxtil, por exemplo, para fazer o estofado dos bancos. Ela mobiliza a petroquímica, na medida em que ela consome plástico do painel. Ela mobiliza a indústria de autopeças. Ela mobiliza a indústria siderúrgica. Então, a automobilística ela é uma das mais complementares, tá? Que possibilita com que outras indústrias que dependam dela também floresçam. Então, a gente tem esse capital estrangeiro nos bens de consumo duráveis, que são muito caros e a burguesia nacional também não consegue arcar. Nós temos como outra base desse tripé o capital nacional, da burguesia nacional,
que é a dos bens de consumo não duráveis, que são produtos um pouco mais simples, não é isso? Como a indústria de bebidas, de calçados, de bens de consumo não duráveis. E por fim, a gente tem um papel do capital estatal. E para que ele aconteça, como também a gente não recolhia tantos impostos, porque a economia não era tão desenvolvida assim, a gente depende de empréstimos. Tá? Então a gente pega esses empréstimos numa condição favorável, que explica o milagre, que havia excesso de dinheiro disponível para ser emprestado, como eu já falei. Outros lugares já estavam se recuperando de suas crises econômicas, notadamente motivada pela Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem um cenário de recuperação econômica do mundo, dinheiro sobrando, então esses empréstimos vêm de modo mais barato, a juros mais baixos. Isso possibilita ao Estado a construção de uma série de obras, não é isso? Então a gente tem, por exemplo, a construção de obras faraônicas que vão gerar, inclusive, mais empregos, né, galera? O setor de construção civil ele vai ser muito mobilizado. Então, se a gente tem a construção da ponte Rio-Niterói nos anos 70, tá? Que era considerado um milagre da engenharia, né? Era algo nunca antes visto, praticamente algo, ainda mais no Brasil, algo inédito, como que acontece a construção daquela ponte atravessando a Baía de Guanabara. Tá? A gente tem a rodovia transamazônica. Temos também no setor de geração de energia uma indústria binacional em parceria com o Paraguai, que é a usina de Itaipu. Então, isso tudo serve para... A gente tem que ter energia, né, para que a economia funcione, e temos que ter vias de acesso para que os insumos cheguem até as indústrias e de lá também eles se distribuam para o território nacional. Tá? Então, é fundamental essa atuação do Estado como protagonista no que se refere não só a investimentos, mas também a ter empréstimos que possibilitem esse investimento. Além do capital estrangeiro que vai vir como forma de investimento. Então a gente tem investimento, que é quando entra uma multinacional, por exemplo, e geralmente é no setor de tecnologia, não é isso? E aí já entra em um problema que é a dependência tecnológica, que é a dependência do capital financeiro, tá? Mas temos também o Estado, depois, quando a gente entra na crise econômica, né? Quando a gente começa a entrar na marcha forçada, o que vai acontecer? O Estado vai começar a investir dinheiro nesse setor tecnológico, de produção de uma tecnologia autônoma. E aí a gente tem, por exemplo, o programa do álcool, o Proálcool. O que vai acontecer em 73, galera? Aliás, antes de falar disso, antes de falar da crise do final dos anos 70, é importante a gente falar também do que vai sustentar esse crescimento econômico. Voltando para a questão da construção civil, né, eu disse que isso gera muitos empregos. Então a gente tem o parque industrial brasileiro sendo complexificado, modernizado. Nós temos grandes vias sendo abertas. Isso gera muito emprego e gera muito consumo. E aí a gente começa a entrar no que a gente chama de um ciclo virtuoso da economia. Não é isso? Então, se tem mais gente empregada, isso amplia a capacidade de consumo pela massa. Então, sempre que a gente fala de indústria, a gente tem que pensar em massificação. Não adianta nada eu abrir uma indústria e ela não ter quem compre seus produtos. Tá? E aí, como eu estava me referindo, a ditadura militar ela vai reproduzir essa lógica desenvolvimentista que já existia em JK. Tanto é que o lema é bem parecido, é mais ou menos o mesmo. JK falava o seguinte: a ideia é de desenvolver o Brasil 50 anos, em 5 anos, que era o tempo do mandato na época. Tá? Então o mandato de JK era de 5 anos, então ele vai desenvolver 50, o Brasil 50 anos em 5. E que os militares fazem, a ideia do JK é a mesma, só que eles aplicam uma outra proporção. Os militares colocam o seguinte: me deem 1 ano de governo, que eu vos darei 10. Então, se a gente fizer a proporção, 1 para 10 ou 50 para 5, é a mesma coisa, não é isso? Então, havia essa ideia desse forte papel do Estado como incentivador econômico. Né? Isso é contrária à lógica que a gente tem hoje do neoliberalismo. Tá? E aí, galera, quais eram os principais obstáculos desse crescimento econômico? Primeiro, que havia um entendimento, como eu falei, de que o que importava era só crescer PIB em ritmo acelerado. Tá? Mas um dos principais prejuízos disso vai ser a desigualdade social que vai explodir no Brasil. É nesse período que a gente tem um forte crescimento dessa desigualdade, exatamente porque vai haver depreciação dos salários, e as classes médias, por outro lado, os setores administrativos, os setores que têm
uma maior instrução, né? Ou mesmo quem tem, para a época, né, concluiu um ensino chamado de ginásio secundário, aquilo já era algo que garantia um teor técnico de educação e os salários bem mais altos. Isso. Então, é bem comum vocês ouvirem, por exemplo, pais ou avós de vocês falarem que a escola pública, na época deles, era muito melhor. E, de fato, se a gente pensar em qualidade de ensino, no que era ensinado nas escolas, sim. Quem saía de um segundo grau já estava pronto para o mercado de trabalho, poucos ingressavam ao ensino superior. Tá? Mas aí, galera, quem era atendido por essa escola? Boa parte da massa brasileira, dos trabalhadores, não entravam nessa escola, ficavam somente no ensino primário. Então o funil era mais embaixo. Hoje em dia a gente tem um funil do ensino superior, naquela época o funil era um pouco mais embaixo. Tá? Então a gente tem o salário mínimo sendo deteriorado, por exemplo, ele perde sua capacidade de compra, porém a classe média começa a ter acesso a uma série de produtos que a gente não se tinha e que vai mobilizar também o apoio ao regime. Então a gente tem ampliação do crédito, a gente começa a poder financiar certos produtos que são mais caros, como geladeiras, televisão. Então se a gente pega, por exemplo, o percentual da população brasileira que tinha acesso à televisão nos anos 50, 60 e compara com os anos 70, tá? Ele sobe um percentual incrível, se eu não me engano passa de 10 para 40 ou 50, tá? Então isso significa que está havendo essa ampliação do consumo. Qualquer crescimento econômico ele depende do consumo. E quem vai fazer esse consumo são as classes médias. E, por outro lado, as classes populares não serão atendidas em setores mais fundamentais, em setores sociais, como, por exemplo, habitação, educação, que eu já me referi aqui, tá? E saúde. Então, eu já falei do setor de educação. Se a gente fala de habitação, um grande avanço que vai se ter, que vai mobilizar novamente a construção civil, é o Banco Nacional de Habitação, o BNH. Então essa classe média que não tinha capacidade de comprar de uma vez só a sua casa própria, ela começa a ter condições. Ela começa a ter créditos bancários, financiar em alguns anos, em alguns casos de décadas, como a gente faz até hoje, tá? Mas isso não chega às classes mais baixas. Tá? Então, por um lado, essas classes mais baixas estão lá como peão de obra construindo prédios, e a classe média está ingressando ao consumo, está fazendo viagens internacionais, de avião. Então isso começa a ter uma sensação de que o Brasil está crescendo. Vem a Copa do Mundo dos anos 70, como eu já me referi, e coloca isso mais uma vez. Então parece que tudo está fazendo com que esse regime esteja sendo bem visto. Tá? Quando começa a haver a crise econômica, e a gente entra num outro governo que é do general Geisel, o que vai acontecer? O Geisel já se depara com uma situação de crise, de perda de investimentos, principalmente relacionado ao choque do petróleo, que vai encarecer muito o petróleo a nível internacional. E aí qual passa a ser o discurso? Que Geisel começa a prever uma abertura para a democracia, tá? Ou seja, uma retirada dos militares do governo. E aí ele fala de uma abertura lenta, gradual e segura. Até porque, galera, sabia-se que os militares não poderiam ficar no poder indefinidamente. Não é isso? O ofício do militar é a guerra. Então, se eles estão preocupados em fazer política, em administrar todos os setores da política, significa que algumas questões podem não estar sendo tão bem feitas assim. E militar, geralmente, não sabe fazer política. Pelo menos aqueles da linha mais dura, na medida em que a política só se faz através do diálogo. Não é isso? Galera, então continuando aí nos desafios do regime, a gente pega na época ainda do general Médici, o ministro da Fazenda, o senhor Delfim Neto, né, que planejou todo esse milagre. Na verdade, ele não tem nada de milagroso, tinha circunstâncias, né, que a ideia de milagre faz a gente achar que foi algo espontâneo, não é isso? Que não gerou esforço, que a gente não fez nenhum esforço para receber esse crescimento econômico. Não, isso foi planejado. Tá? Então o que acontece? Esse milagre que foi resultado de uma política, de um planejamento do Delfim Neto, inclusive ele fazia parte de um corpo que não era militar propriamente, ele era do corpo chamado de técnico. Então a gente tem muito esse discurso, né? Como se a técnica fosse neutra. Mas não, ele estava a serviço de um determinado tipo de regime. Tá? E aí o que caracteriza
E aí, galera, o que caracteriza esse período é um regime militar. O que caracteriza o regime, né, é o fato de ele ser um regime autoritário, militar, técnico-burocrático e modernizante. Tá? Autoritário, porque as coisas não se baseiam mais em diálogo, não é isso? Então, é tudo de cima para baixo. Então, a gente vai ter um controle de preços, um controle de salários, o Estado determinando onde vai investir. Então, é bem comum aquela lógica de que na democracia as coisas são um pouco mais lentas. E, de fato, são. E é bom que o seja, na medida em que há discussões, há espaço para divergência, para saber o que é melhor para o país. Agora, a ditadura não. A ditadura ela dá uma resposta muito mais rápida, na medida em que não tem como pestanejar. É algo imposto e logo é realizado. Tá? Então, nesse sentido de ser autoritário, a gente tem um total controle sobre os sindicatos, repressão dos trabalhadores, repressão da imprensa, tá? A censura como instrumento típico do governo, propagandear o regime, tá? E aí, como que essa propaganda também é feita? Isso também é feita pelo seu ponto de vista técnico. Então, vai ser nesse período também que o governo ele vai dar enormes vantagens para algumas emissoras. E é muito falado, por exemplo, da Rede Globo, não é isso? Em que ela apoiou o regime. E, de fato, apoiou. Divulgando esse lado positivo, né, de crescimento econômico, de prosperidade. E aí, a partir do momento lá que começa a haver crise econômica mais à frente, é que começa a olhar para os casos de tortura, por exemplo. Não é isso? Para a existência de tortura. Porque ela começa a perder um apoio, principalmente da classe média. Tá? Então, esse regime ele era autoritário, exercido por militares, não é isso? Ele era técnico e burocrático. O que é a burocracia? É aquele regime de impessoalidade, em que parece que não depende quem você é e as coisas vão estar se processando ali sem dar preferência a ninguém, em tese. Tá? Então, esses militares eles vão se entranhar em toda a estrutura do poder, exceto em algumas estruturas técnicas, como na economia. E aí, lembrando que o golpe também ele não foi só militar, ele foi também civil. Tá? E modernizante pelo aspecto da própria indústria, como eu falei. Não é isso? E aí, galera, retomando para a questão dos desafios e dos limites que esse milagre tem, dos pontos frágeis, a gente já falou aqui, né? Na verdade, de depender desses recursos externos, tá? E seu principal prejuízo mesmo, seu principal problema é a falta de políticas sociais. Então, a gente já falou aqui da educação um pouco, falamos da questão da habitação, como ela era direcionada somente às classes médias, as classes mais baixas não tinham acesso a esse crédito, tá? E o terceiro ponto é com relação à saúde, por exemplo, que é um setor muito fundamental. Então a gente fala, apesar de todos os problemas que a gente vê hoje com o SUS, por exemplo, com a Constituição de 88 e quando ele começa a ser pensado, a ideia é que, independentemente de eu ter um trabalho ou não, se eu sou de uma classe menos favorecida, tá? Ou que não tenho emprego, sou um miserável, posso ser tratado pelo SUS. Embora haja uma série de problemas, filas em hospitais, etc., eu tenho esse direito. Até a época da ditadura militar não era assim. Só tinha direito quem era trabalhador. Então, se você não tivesse emprego, se você fosse um desempregado, você não tinha acesso ao sistema de saúde. Então, isso também contribui para desgastar o regime. Tá? E aí, galera, quando que a gente começa a entrar em marcha forçada, que é o segundo aspecto importante aqui? É quando, em 73, vai haver o chamado choque internacional do petróleo. Tá? E aí a gente tem, não vou me adentrar profundamente nessa questão, até porque não é o nosso foco privilegiado, mas a área de maior produção do petróleo, né, de maior reserva, que está ali no Golfo Pérsico, no Oriente Médio, a gente sabe hoje que 3 em cada 4 barris de petróleo provém dessa região. Vai haver uma questão entre palestinos e israelenses, um conflito, a chamada Guerra do Yom Kippur, que é o dia do perdão, um feriado judaico. Os árabes atacam Israel, só que os americanos se colocam a favor do lado de Israel e conseguem frustrar a tentativa árabe de recuperar seus territórios perdidos em uma outra guerra que foi a Guerra dos 6 Dias. Tá? Só que qual é o problema? O petróleo não está com os israelenses, não está com os judeus. O petróleo está na mão de países árabes que cercam o Golfo Pérsico, dentre eles Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes Unidos. Tá?
Então, se a maior parte do petróleo vem dali, a economia ocidental e internacional está apoiando Israel, o que vai acontecer? Os árabes vão utilizar o petróleo como arma política e vão reduzir a extração de petróleo e a comercialização. Com essa restrição da oferta, o que acontece com os preços? Eles disparam. E aí o Brasil, como eu falei, ele era altamente dependente da importação de petróleo. E aí que vai entrar em questão o segundo PND, ou segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Qual é a ideia com esse segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, galera? Meio que tentar reduzir a dependência do petróleo. Não é isso? Principalmente do petróleo vindo de fora, do estrangeiro, que a gente não pode contar mais. Aliás, se a gente fala de indústria de modo geral, esse evento vai ser tão importante que ele vai ser o início de uma mudança de paradigma na indústria, que é aquela indústria massificada, fordista, concentrada, para uma indústria de perfil mais racionalizado, de produção mais racionalizada e desconcentrada, tá? Que é chamado de toyotismo. Então, o que acontece aqui? A gente tem um governo brasileiro agora sendo obrigado para tentar manter esse crescimento, e por isso marcha forçada, a gente vai forçar para tentar manter o crescimento, e apesar de todos os esforços, esses índices de crescimento ao PIB vão caindo ano a ano, vai se basear também numa tentativa de reinvestir nesse setor de tecnologia. Então nós chegamos a ter, por exemplo, automóveis com tecnologia nacional. Na verdade, um só, que é o Gurgel. Havia também a Brasília, por exemplo, né, que é um carro brasileiro, exceto pelo motor, que é de tecnologia alemã, é o motor do Fusca, que é da Volkswagen. Não é isso? Então o governo brasileiro começa a investir em tecnologia própria, tá? E aí nós temos, por exemplo, o programa nuclear, a construção das usinas de Angra 1 e Angra 2, embora tenha sido uma tragédia no sentido econômico, né? Foi um investimento muito grande, tá? Para a instalação é algo muito caro, atraso de obras, e aí o terreno fica parado. A gente vê até hoje, né, com o projeto de construção de Angra 3, como que está já há alguns anos aquilo parado, e você tem que manter certos equipamentos, a gente não pode desativar por completo. Isso gera um custo muito grande, e quanto mais o tempo passa e essa obra não é finalizada, maiores são os custos. E à época a gente tinha o seguinte, tentou-se uma aproximação desse programa nuclear de ter contribuição com a tecnologia norte-americana, os americanos não foram favoráveis, e depois a gente recorreu à empresa Siemens da Alemanha, que aí teve uma parceria e a gente conseguiu iniciar esse projeto da energia nuclear. Tá? Muito embora tenha sido extremamente cara, prejudicial, inclusive do ponto de vista ambiental também, do ponto de vista ecológico. Não é isso? Um outro grande programa de destaque é o Proálcool, que eu já me referi. Tá? É uma tecnologia brasileira. E a principal dificuldade dele vai ser com relação aos chamados usineiros, aqueles produtores de cana. Na medida em que, quando era mais favorável, na maioria das vezes, o açúcar da cana era exportado e eles não davam tanto privilégio para a produção do álcool. Tá? Então acaba que o governo tem que dar subsídios, ele tem que dar vantagens econômicas para os produtores para que eles deem algum privilégio para essa produção de etanol. Tá? E um terceiro ponto também importante, galera, é o maior investimento na Petrobras. Pode parecer contraditório, mas a gente tenta reduzir a dependência do petróleo, que está em falta no comércio internacional, através de uma produção local. Então é nesse sentido que a Petrobras ela vai ser reaquecida com investimentos para dar conta dessa retomada do crescimento econômico. Então, galera, recapitulando, a gente pode destacar com relação ao milagre econômico alguns pontos positivos, tá? Então a gente destaca o crescimento do PIB, o que é um bom termômetro para medir a economia no seu global, né? Se tem mais consumo. Então a gente viu que sim, acontece de as próprias classes trabalhadoras estarem consumindo mais, só que a principal consequência vai ser o sacrifício do desenvolvimento social. E com isso, a ampliação das desigualdades. Tá? Então isso vai fazer com que o milagre não poderia se estender indefinidamente. Né? Se a gente compara, por exemplo, com a China de hoje, a China conseguiu sustentar aí uma média de 10% de crescimento do seu PIB ao ano por mais de 20 anos. Tá? Agora que está tendo uma crise muito brutal. Agora, se a gente pega no milagre econômico brasileiro, que se deu aí entre 68 e 69, até mais ou menos o ano de 74, tá? Em que a gente teve variações de crescimento de 11%, 13%, 14%, a gente estava numa média praticamente de 10% e pouco acima de 10%
ao longo desse período do milagre. Tá? Então, foi um grande crescimento de fato, mas com suas contradições, com a questão de, principalmente da desigualdade. E aí eu já me referi ao Delfim Neto, né? Uma frase muito conhecida dele é a seguinte: primeiro temos que fazer o bolo da economia crescer para depois reparti-lo. Porque se a gente reparte logo de início, qual era a lógica? Isso vai comprometer a saúde financeira do empresariado. Então, na verdade, a gente teria que fortalecer primeiro o empresariado para depois haver um rearranjo e um benefício das classes trabalhadoras. Qual é o problema, galera? Para haver esse rearranjo depois é muito mais difícil. E aí a gente tem um regime autoritário que tudo é feito de cima para baixo. Os trabalhadores não são ouvidos, eles não têm mais autonomia sindical, por exemplo. Não tem mais como negociar com o patrão. Então acaba que esse bolo vai crescer, mas não vai ser dividido. Enquanto, na verdade, talvez o mais coerente fosse, à medida em que o bolo cresce, ele ser repartido, para depois não ter também aquela sensação de perda por parte das classes mais elevadas ou do setor empresarial. Beleza? Galera, então, para a gente resumir aqui o ponto desse milagre planejado principalmente pelo ministro da Fazenda, Delfim Neto. A gente tinha a ideia de expansão do crédito. Então, por isso a gente dependia dos bancos do setor financeiro. Não é isso? Que é um capital especulativo, tá? Na medida em que ele não produz, mas ele é importante porque ao gerar os seus lucros, e é um capital que está atuando no mundo inteiro, é esse capital financeiro, quando eu digo financeiro eu falo de uma fusão do capital bancário com o industrial, então por isso que a indústria é importante também, tá? As indústrias elas passam a ser, em alguns casos, sociedades anônimas e qualquer pessoa pode investir, inclusive. Então, moçada, para a gente rumar aí para uma conclusão e sintetizar de modo mais objetivo as características do milagre econômico, né? E depois como que ele chega ao seu período de declínio e, por fim, vai haver um estrangulamento dessa capacidade de crescimento e mesmo ritmo que estava se processando antes. Tá? Então, o milagre econômico ele contou com a disponibilidade de recursos externos, tá? Um pesado investimento, esse crescimento do capital estrangeiro e uma situação favorável que foi construída também para angariar esses capitais. E aí, nesse sentido, a gente tem toda uma revisão, né? Quem vai pagar esse preço são os trabalhadores, tá? E nesse sentido, se a gente havia antes um entulho, podemos dizer assim, getulista, varguista, né? De assegurar o pleno emprego, né? E assegurar, portanto, o consumo, a gente começa a ter estratégias em que não é necessário emprego para haver consumo. Isso vai se consolidando um pouco mais para frente, né? Hoje em dia a gente tem um cartão de crédito, então o crédito, embora ele seja arriscado, né, e por isso que a economia em 2008 lá nos Estados Unidos, por exemplo, vai ter uma forte crise, embora arriscado, a gente pode conceder crédito para setores mais populares se eu tenho uma enxurrada de capitais disponíveis, tá? Então, o ponto aqui, qual vai ser? Na situação que não estava bem estabelecida ainda, que o Brasil estava buscando crédito, a gente estava na classe média, a classe trabalhadora tem que estar empregada, não é isso? Para gerar esse consumo. E aí o que a gente vai ter? Para que esse trabalhador não fique tão caro e para que haja aquela lógica de maior produtividade, aquela lógica mais burocrática, meritocrática, o que vai acontecer? Vai haver uma liberdade maior de se flexibilizar esse trabalho, de demitir o trabalhador. Tá? E aí que, por um lado, o Estado está interferindo de cima para baixo, né? Está fixando o preço das mercadorias, fixando mais fortemente o preço dos salários, mas, por outro lado, ele chama mais investimento na medida em que ele flexibiliza e permite, por exemplo, a demissão sem ser por motivo de justa causa. Tá? E aí o que ele dá em troca para esse trabalhador? O chamado FGTS. Tá? Isso é muito importante também. É nesse contexto aí de milagre que o FGTS é ser colocado. Tá? Até como forma de assegurar para o trabalhador alguma renda também, para que ele venha a ter esse consumo. E boa parte da classe média também vai contar com o dinheiro desse FGTS, como até hoje, para capitanear, por exemplo, a compra da casa própria, do sonho da casa própria, como eu já me referi. Tá? E hoje também esse dinheiro do FGTS, quando ele está preso pelo governo, ele serve inclusive para obras de infraestrutura. E a infraestrutura, como vai ser aí esse investimento, a via mestra que vai sustentar todo o regime, todo o projeto de nação que havia por parte desse programa autoritário, militar, técnico, burocrático, modernizante, como a gente já viu. Tá?
Então a gente tem também a expansão do comércio exterior, já me referi à questão dos produtos importados que estão entrando no Brasil, tá? Além dos investimentos, e também do aumento da capacidade que o governo brasileiro vai ter, por conta desse desenvolvimento econômico, de arrecadação fiscal, de tributação de produtos, tá? Inclusive nessas transações comerciais. Então a gente tem um governo que ele é nacionalista, ele vai se alinhar com os Estados Unidos, por exemplo, mas pelo fato de ser nacionalista, ainda aí uma questão de autonomia diplomática, tá? De soberania. Então isso vai mostrar que quando a China, por exemplo, ela começa em 79 e 80 a adotar práticas capitalistas, o governo brasileiro não vai dispensar de uma introdução nas negociações com a China. Tá? Aliás, os próprios norte-americanos fazem isso também. Isso, a gente tem uma postura de o capitalismo ele abraça suas contradições. Não é pelo fato de a China ter um governo autoritário que a gente vai dispensar aquela enorme população que tem ali. Beleza? Outras questões importantes, galera. Pra gente, ou melhor, para caracterizar esse período do milagre econômico, eu acho interessante até uma colocação que esse autor, Agermiro Brum, faz no livro chamado Desenvolvimento Econômico Brasileiro. Eu vou me permitir ler aqui 2 parágrafos, porque eles são bem explicativos, tá? E a gente pode desenvolver um pouco mais isso. Então ele coloca aqui, ó, a ação dos governos militares no plano econômico seguia 4 diretrizes básicas, e essas 4 diretrizes são fundamentais aqui para a gente ver a que servia essa economia e qual era o objetivo dela, tá? Então ele continua aqui, ó. São diretrizes básicas, complementares e integradas. A primeira delas, criar e assegurar condições para um crescimento econômico acelerado, ou seja, crescer em ritmo acelerado era fundamental, e por isso aquelas 4 características que eu havia me referido anteriormente, tá? Em seguida, consolidar o sistema capitalista no país, o que significa também o porquê do anticomunismo, do porquê perseguir os comunistas, tá? E todo o poder de organização que a classe trabalhadora tinha. Aprofundar a integração econômica brasileira no sistema capitalista internacional, e aí nesse sentido das trocas, já da internacionalização da economia brasileira. Então a gente vai ver que naquela época da marcha forçada, do exportar é o que importa, a gente vai ter a afirmação dos produtores de soja, por exemplo. Isso? Não é só o café agora, como era na época de Vargas, tá? Ou até os anos 50 e 60 pré-ditadura, em que a gente tinha o café como principal produto da pauta de exportação brasileira. A soja ela começa a entrar de modo importante, depois o minério de ferro, e a gente tem uma série de projetos militares que combinam a questão da segurança nacional com essa questão econômica. Então, se a gente pega o projeto Radan na Amazônia, que é o radar, né, na Amazônia para mapear as riquezas. E embora a gente fale daquele projeto profundamente nacionalista, inclusive sobre a região norte, de que é o integrar a região, trazer para dentro do país para não entregar aos interesses externos, a gente vê que economicamente há uma entrega. Tá? Empresas como Bayer, do setor farmacêutico, a questão da biopirataria ela começa a entrar muito forte na região amazônica. Tá? Mas há um discurso de controle de fronteiras, de politicamente assegurar de que aquela importante região que é colocada como uma espécie de ideologia geográfica, tá? Ou de imaginação, que coincide com o Brasil, que é o seguinte: há recursos inimagináveis, indescobertos, que pode, por fim, chegar ao último ponto aqui, ó, que seria o central para a ditadura, que é essa coroa, esse acabamento que é transformar o Brasil em potência mundial. Beleza? Esse que é o objetivo desse governo militar. Por ele ser profundamente nacionalista, ter alguma independência, mas, por outro lado, manter um alinhamento com os norte-americanos no contexto do anticomunismo. Né? E a gente viu que o Jango foi deposto, por exemplo, por ele ser nacionalista demais, fechar-se demais a economia internacional, propor reformas de base. E aí, quando eu falo de reformas de base, galera, reforma urbana, que ainda é profundamente necessária, os militares tentam dar alguma conta, não é isso? Se a gente pega no setor de habitação popular, a gente tem um caso emblemático que é o da Cidade de Deus, tá? Então os militares eles sentem a necessidade de, em alguma medida, dar conta, acenar para essa classe trabalhadora e para essas mudanças. Eu me referi aqui ao FGTS, por exemplo. Então há uma tentativa de alguns direitos sociais, mas isso custa também alguns direitos políticos, alguns direitos individuais, não é isso? E, então a perda dos direitos políticos e civis, que é o direito à vida, não é isso? Ele vai ser como se fosse contrabalanceado
por essa expansão ainda que tímida de alguns direitos sociais. Tá? E aí continua aqui o Brum. Retirando da condição de país subdesenvolvido, nós Brasil, né? E projetando-o como integrante do chamado Primeiro Mundo. As diretrizes da política econômica foram expressas com maior consistência no primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, primeiro PND, de 70 a 74, que está fortemente calado, assim como o segundo PND, na questão de assegurar as infraestruturas. Não é isso? Que infraestrutura é essa? É a base da base. Tá? É o que possibilita o trânsito de pessoas e mercadorias, então o sistema de transporte, e o sistema de energia notadamente. Tá? E a gente viu que em um primeiro momento, isso mais em parceria, em atrair investimentos de empresas multinacionais, e em um segundo momento, quando isso se faz pouco favorável no cenário internacional, vai se dar via uma tentativa de tecnologia própria, tá? O que eu já havia me referido aqui. Mas a gente vai ver que, por conta do endividamento extremo, aliás, isso é um ponto importante, né, quando a gente pega a questão dos empréstimos, um grande problema é que eles são contraídos a juros flutuantes. Isso significa o quê, galera? Que a nossa moeda começa a se desvalorizar, só que a gente não vai pagar essa dívida com base naquela cotação monetária anterior. Se ela se desvaloriza, os juros da dívida, o valor dele final, ele vai ser cada vez mais ampliado. Então é como se fosse um cheque em branco. Tá? Então a gente pega um empréstimo num juros X, em que a cotação da moeda está X, e como esses juros é flutuante, depois a nossa dívida é muito maior. Então se a gente teve um crescimento do PIB, sim, a gente teve como principal consequência negativa algo que o JK também deixou, que é a progressiva ampliação desse endividamento externo. Tá? E isso vai corroer a capacidade de investimento do governo brasileiro, na medida em que os juros dessa dívida têm que ser pagos. Então isso vai onerar muito os cofres públicos. Tá? Então a gente vai deixar de investir para pagar juros da dívida, o que a gente se depara aí até hoje. Beleza? Então, continuando aqui, sua estratégia visava a compatibilizar o crescimento acelerado da economia com o controle da inflação. Tá? Então, o controle da inflação para que pudesse também controlar os salários e isso não pesasse sobre a classe trabalhadora. Tá? Então, galera, vou só ler um último parágrafo que é importante para a gente acabar esse período do milagre e dar uma última palavra sobre o período da marcha forçada. É o seguinte, ele diz aqui, ultrapassada a fase de estabilização, o país estava preparado para uma nova etapa de expansão econômica. O crescimento econômico acelerado passou a ser uma preocupação central. Seu carro-chefe, a expansão industrial, aí daí a importância então para a gente entender a modernização como sinônimo de industrialização, então a indústria é do coração da economia, é esse que é o ponto, tá? Sobretudo a indústria de bens de consumos duráveis, né? Aquela que gera maior renda, por serem produtos mais elevados e também vai mobilizar o capital financeiro na medida que a gente precisa de crédito. Isso, a gente não consome esses produtos sem crédito. Sobretudo a indústria de bens de consumos duráveis, foi onde eu parei. Era uma opção que priorizava o consumo das camadas alta e média, excluindo então as classes populares, não é isso? E os setores industriais que produziam esses bens. Um modelo econômico característico das sociedades em elevado estágio de desenvolvimento e com alto padrão de vida. Então a questão que a gente tem aí é um Brasil cindido entre aqueles que vão gozar de um alto padrão de vida, que são minoria, tá? E uma grande maioria que vai se ver apartada desse desenvolvimento. Não é que eles não cresçam, né? Eles têm uma ampliação do emprego, por exemplo, mas eles não crescem a mesma proporção que essa camada média e alta. Tá? E aí quando essas camadas mais altas da sociedade começam a ver que há uma crise econômica, isso vai ser um forte pilar para desestruturar o regime. Tá? E aí tem um outro aspecto. Eu falei que são alguns acenos que ocorrem com relação a essas classes trabalhadoras. E aí isso vai culminar no governo Geisel, né? Essa perda de capacidade de investimento, etc., e a ausência de políticas sociais mais concretas, em uma rearticulação do movimento sindical. E aí, em 1979, a gente tem greves gerais estourando, por exemplo, no ABC Paulista, e aí o nome Lula, né, começa a ter um forte impacto. Tá? E aí o Lula, é bem interessante que ele sempre colocava isso, ele tentava pela negociação. Ele falava que não era bom para o trabalhador fazer greve, porque ele estava exposto à repressão da polícia,
ele era descontado em seus salários, então não era uma via fácil, né? Então é importante que se destaque isso como nota. Beleza, galera? Então assim nós fechamos esse módulo 12, tá? Até a próxima. Valeu, galera. Abraço aí em todos virtuais, mantendo a distância sempre, né? Nesse momento é importante. Valeu!